Então, legal poder estar aqui com mais atletas que fazem história do esporte, fizeram história do esporte, alguns continuam fazendo. Muito legal poder identificá-los e bater um papo gostoso. Eu vou começar com você, Milene. Primeiro, obrigado pelo carinho, viu? Né? Tem uma história bonita, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Bem rápido, Milene, porque o nosso programa é curtinho, mas falar um pouquinho da tua história, como é que você veio para o esporte, como é que tudo começou e aonde você, como atleta, chegou. Tá bom? Legal ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite. Eu comecei em Guarulhos, né, pela escola, estudei no Colégio Integrado com a professora Cláudia, educação física mesmo, na escola, que eu acho que é onde tudo começa, é realmente muito importante. O esporte nas escolas. Foi onde eu comecei. E aí, numa Olimpíada Colegial Guarulhense, era uma época muito legal, o João do Pulo lotava de colégios, assim. Então, você via realmente uma festa muito gostosa. E ali eu comecei no esporte, fui para Guarulhos, aí comecei com seleção paulista, com 14 anos eu já peguei minha primeira seleção brasileira, com 15 fui para os Jogos Mundiais da Juventude, na Rússia, e a partir daí joguei 10 anos pela seleção, assim, ininterruptos, assim. Então foram anos maravilhosos na minha vida. Fui morar na Espanha, joguei 3 anos por lá, fui para a Olimpíadas de Atenas, fui artilheira de campeonato mundial em 2003 na Macedônia. Então, assim, eu vivi momentos muito importantes, né, no esporte, e ter carregado a tocha para mim foi um encerramento bacana, assim. Não, óbvio que a gente fala que preferia estar em Guarulhos, porque muitas pessoas falavam a mim, você vai levar em Guarulhos, você vai levar em Guarulhos, você vai levar em Guarulhos, e eu achava que eu nem ia levar, né? Então, eu não culpo Guarulhos, eu não culpo... Eu fico triste pelo Brasil em geral, porque há pouco tempo atrás a Kátia Rubio lançou um livro dos atletas olímpicos brasileiros, né? Então, tem ali o nomezinho de todos os atletas que puderam participar de uma Olimpíada. Deixando claro que você ter participado de Olimpíada não te faz melhor do que um outro atleta de seleção que, por um acaso, não foi para uma Olimpíada, porque... Legal. Eu joguei 10 anos pela seleção. Eu fui para uma Olimpíada, né? Mas não significa que se eu não tivesse ido para uma Olimpíada, eu não sou tão importante quanto, porque eu joguei fora da Olimpíada, eu joguei mais de 5 mundiais. Joguei, não sei, mais meia dúzia de campeonato pan-americano, sul-americano. Mas a gente sabe o quão difícil é, né, você estar numa Olimpíada. Na época das Olimpíadas, em 2004, eu tranquei minha faculdade, a gente treinava 25 dias por mês. Começamos aí com 80 meninas em janeiro, para em julho ter aquele último cortezinho e apenas 15, e você não saber se você realmente estaria ou não. Você se abdica da vida inteira, né, do ano inteiro, para um objetivo. Mas voltando à história do livro, a Kátia Rubio fez esse livro, né? Vai ser um lançamento hoje à noite aqui vai ter em Guarulhos, na Livraria Nobel. Na Nobel, E aí, então, são 1.800 brasileiros que puderam ir a uma Olimpíada. Desses 1.800, a gente tem mais ou menos 1.400 vivos, né? Então, se no Brasil tivermos uma média de 12 mil condutores, 1.400 seria 10% de pessoas que caberia cada um talvez até nos seus municípios. Exatamente. Enfim, então, com outros critérios. Exatamente. Se você acho que conseguir encaixar 10%, vamos colocar, né, para essas pessoas, porque a gente está falando de Olimpíada, a gente está falando de símbolo olímpico. Então, acho que faz sentido. Acabou que ficou gente de fora. Ficou bastante gente. Pois é. Deixa eu vou passar para você. Vem comigo aqui de novo, produção. Olha, o que a Milene falou é de extrema importância. Não é que nós aqui estejamos aqui falando que as pessoas que estão aí não merecem coisa parecida, mas que o critério primeiro estabelecesse premiando aqueles que estiveram lá numa Olimpíada. E depois, como é uma grande festa, acho legal que envolva outras pessoas da sociedade, que também tem papel importante dentro do nosso país, com outras conquistas, enfim. Mas concordo com a Milene quando ela fala, olha, então, de repente os olímpicos, depois vamos aí um outro critério, aqueles que têm envolvimento com o esporte, enfim, e outros que têm outras questões com a sociedade aí. Mas legal, você acabou conduzindo a tocha lá na cidade de Ribeirão Preto. De Ribeirão. Tá aí, olha, a produção, eu até pedi um zoom aí, né, para que ela mostrasse que maravilha que é a nossa tocha, né? Tem um design especial aí, feito por brasileiros. Eu citei que, acima de tudo, além de eu ter representado a minha cidade por 10 anos, eu representei o Brasil por 10 anos.
Então, se fosse no Nordeste, onde fosse, eu estou carregando a tocha representando meu país. País, que bacana. E olha, fora a Milene, nós também convidamos aqui o Mosquito. Tentamos um telefonema hoje, da Machado não conseguiu falar com o Mosquito, né? Mas, enfim, que é o nosso bicampeão do mundo de basquete, que também teve esse compromisso lá em Ribeirão. Mosquito, um grande abraço para você, meu parceirão, meu amigão. Merecidamente também, né? Legal poder saber que vocês, mesmo estando aqui, mesmo não tendo sido para o Guarulhos, foi no nosso país, foi numa cidade bacana que é Ribeirão. Imagino que a sua emoção lá, quando te entregaram a tocha. Assim, é meio difícil de você colocar para fora, porque eu sempre me emociono. Porque a gente passa um filme assim na nossa vida, né? Então, quanta coisa a gente deixou de fazer, lembrar que o máximo do seu esforço nunca é o suficiente quando você é atleta, né? Então, eu lembro dessa história do Campeonato Mundial, que o Brasil ficou em 15º, eu fui artilheiro do Campeonato Mundial, tive o maior número de assistências do Campeonato Mundial, e acabou, eu voltei chorando, porque o Brasil ficou em 15º. Legal. Então, você ser esporte é isso, é você tentar se superar a cada dia, é você tentar se melhorar a cada dia, é você saber que o seu máximo é quando você acha que você não consegue dar mais nada, aí que você começa. Legal. Então, para mim é uma história de vida e foi um encerramento com chave de ouro. Legal. Aí, né, gente, é a nossa Milene, aí, grande atleta do handebol. Parabéns, viu, Milene, mais uma vez. Tem um videozinho dela depois, pessoal, eu queria até que depois fizesse... Não, mas fica para um próximo programa, porque ela colocou no Facebook hoje, eu tive a oportunidade de assistir, acabei me emocionando, né, com as suas palavras ali, foi muito legal. Parabéns. Passo o microfone para a professora Ana Cecília Zarantonelli. Cada um dentro da sua especialidade, né? A Ana começou de uma outra cidade, depois acabou vindo para cá, né, Ana, com a ginástica artística. Hoje aí um trabalho muito bacana com a ginástica acrobática. Também selecionada para conduzir a tocha. Sem dúvida nenhuma também, Ana, um momento especial. Conta um pouquinho da sua história com o esporte. Bom, primeiro, bom dia, obrigado novamente pela obrigado oportunidade você, pela de vocês aqui, estarem deixando a gente, oportunizando, né, a nossa participação aqui. E a Milene contou toda essa parte dela como atleta, né, e eu também fui atleta e sinto o que ela sentiu, né. E eu sou técnica e eu fico pensando o quanto é difícil também para o técnico fazer tudo isso que ela falou, né? Que ela foi 80 meninas, foram 15, você selecionar essas crianças, essas pessoas, esses atletas. É muito complicado também isso para o técnico, né? Não só para o atleta viver isso, mas também para o técnico, né? E a minha carreira maior foi realmente como técnica, né? A partir de quando eu cheguei em Guarulhos, há 20 anos atrás, trouxe o trabalho da ginástica artística para cá, para somar ao trabalho que já tinha. E, durante essa trajetória, eu conheci a ginástica acrobática, que ainda não é olímpica, mas acho que até 2024 vai ser. Também é um esporte maravilhoso, assim, como a artística, como a rítmica, né? E foi aí que começaram toda a minha carreira mais como técnica, né? Eu fui para os mundiais agora, em 2012, 2014. Né? No último, 2014, fui chefe de delegação do Brasil. E vamos continuar esse trabalho aqui em Guarulhos, né? Deus quiser. Fazendo tudo isso com as crianças. E ser selecionada para a tocha olímpica, a partir da minha história de vida dentro do esporte, é um coroamento também da minha carreira, né? Sem dúvida. Da minha carreira esportiva. Teoricamente, o ano que vem eu me aposento, né? Como técnica, teoricamente, na prática a gente nunca sabe, né? Mas também vai ser um momento ímpar. Aí, né, Ana? Sim, é um momento ímpar das nossas carreiras, né? Acho que de todos aqui, né? Ela como atleta, eu como técnica, os meninos também que estão aqui. E não dá. Eu fico pensando o que ela sentiu, né? E é o que eu vou sentir também. Logicamente que cada um dentro da sua história. Mas é um momento que acho que não tem nem como descrever depois. O sentimento que você vai carregar com você. Lógico. Realmente é uma honra para mim estar carregando a tocha olímpica por Guarulhos, que tem a minha história de vida no esporte, mas também é uma honra para eu fazer isso para o Brasil também. Lógico, é o que ela falou, eu também iria em qualquer lugar, independente de onde fosse. Eu também iria para Manaus, sei lá, sentimento de patriotismo, onde, né? Falta tanto isso, né, para nós, esse sentimento de patriotismo, de civismo. Sem dúvida, legal. E sentimento de você além da paixão que você tem pelo esporte,
é a paixão pelo país, Sem pelas dúvida. crianças, pelos atletas. Que legal. Pelos atletas, né? Legal, parabéns. Obrigada. Passa aqui, vamos aqui atrás para o Anísio. Anísio também com uma história bonita. Salto triplo, né? Com tantas marcas importantes, com tantas participações. Anísio, obrigado, viu? Boa tarde. Legal ter você aqui também, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite e boa tarde a todos os telespectadores. Vamos ouvir um pouquinho da história do Anísio, né? Eu já conheço muito da tua história, como conheço a de todo o grupo aqui, mas o telespectador, muitos não conhecem. Legal poder ter você aqui e falar um pouquinho sobre isso, Anísio. Então, eu comecei no atletismo na escola também, como Milena, e foi no Colégio Vereador Antônio de Ré, no Macedão. E não sabia nem o que era atletismo. Para mim, eu tinha um serviço em casa, minha mãe sempre foi disciplinadora, tinha atividade. E eu, para fugir um pouquinho de casa, do serviço em casa, uma professora chegou e falou assim, olha, vão ter atletismo na escola, e é assim, assim, assim. Mas correr? Não sei o que é isso, mas eu vou porque eu quero sair. Aí eu comecei, já a despontar dentro da escola, do colégio. Depois, vamos participar de algumas corridas, fui melhorando, e fui convidado a participar na Ponte Grande. E treinar com... De um trabalho mais específico. Com os treinadores, uma coisa mais específica. E aí lá encontrei Zequinha Barbosa, João Carlos de Oliveira já morava na frente, o irmão do João Carlos, Conceição Jeremias, grandes nomes do atletismo nacional, né? Internacional, Gerson. E aí eu me animei. Eu falei, poxa, aqui é legal. E comecei a treinar, fui despontando, fui melhorando. E eu comecei com 13 anos de idade. Quem foi seu primeiro técnico lá na Ponte Grande? Meu primeiro treinador foi Eliane Bernardes. Eliane Bernardes fazia salto de distância. Depois passei junto com a Marli dos Santos, foi recorde sul-americano do dardo. Aí treinei com o Katsuhiko Nakaya. E passei com o Ivanira Costa, que hoje está na secretaria, e treinei com o Euclides Fortuna. Só nome, só feras, hein, gente? Só fera aqui em Guarulhos. E depois fui treinar com o Neilton Moura, que também é outro fera que está aí na Olimpíada agora. Hoje, isso, legal. E aos 13 anos, aí comecei aos 13 anos, passei a minha carreira toda de atleta em Guarulhos, e hoje sou professor técnico lá na Ponte Grande. Legal. E nessa carreira esportiva, fui 8 vezes campeão brasileiro, fui 4 vezes campeão sul-americano, fui a 8 mundiais, fui vice-campeão pan-americano em Cuba, 91. Fui finalista do mundo em 93 e participei de Atlanta e Barcelona. Olimpíadas. Duas Olimpíadas. Tudo Qual a melhor marca, só para ilustrar aqui? 17,32. 17,32. O recorde hoje o recorde mundial, 18,29. Foi pertinho, Anísio. Não, mais ou menos, pertinho. Mas eu sou a quarta melhor marca do país até hoje. Tem João Carlos de Oliveira, Nelson Prudêncio, Ademar Ferreira, são os caras grandes donos da minha frente, já deu o Gregório. Legal. Então é uma história emocionante. Parabéns, sem dúvida, sem dúvida. Que nos contagia a todos, né? E nos enche de orgulho, viu, Anísio? Com certeza. Acho que é uma coisa que você não imagina passar numa carreira, que você nem imagina, né? São poucos que passaram. Num país de hoje, chegando aí a 200 milhões, né, produção, mais ou menos isso. A Milene fez uma referência aí, 1.800 atletas o Brasil disponibilizou em toda a história da Olímpica, né? Os atletas que já foram a uma Olimpíada pelo Brasil são 1.800 e hoje vivos tem mais ou menos 1.400. Legal. Então, acho que é um prazer grande. Passa o microfone para o teu vizinho aí. Jonathan, grande goleiro, que eu tive a oportunidade de ver jogar. Tudo bem, Jonathan? Obrigado por você também marcar a presença aqui no Câmara Esportiva, viu? Agradeço. Primeiramente, queria dar uma boa tarde para você, Ulisses, a todos que estamos assistindo em casa. E dizer que é uma honra estar ao lado de tantos atletas que têm histórias brilhantes e conquistas importantes, não só para a carreira deles e delas, mas certamente também para a cidade, né? São referências na cidade. Isso é muito importante. Eu, assim como todos e todas elas, comecei desde cedo, né? Sempre me apaixonei, sempre fui um apaixonado pelo esporte e descobri o futebol logo cedo, aos 7 anos de idade. Também no colégio, mas na ocasião era futsal. Eu sempre fui da posição goleiro, né? Então, desde sempre acompanhava atletas como o Buffon, como o Tafarel, como o próprio Dida, a qual algumas pessoas fazem referência. Né? Então, foram pessoas que eu sempre gostei, eu sempre acompanhei e escolhi seguir esse caminho. Então, a partir daí eu comecei a trilhar, a buscar o meu objetivo a partir disso, né? Então, tive a oportunidade de jogar na cidade ainda como menor, né? Ainda amador, né? Como amador.
ainda nas categorias iniciais. Depois eu fui jogar em Bauru, a primeira experiência que eu tive fora, na equipe do Baroninho, que foi um ex-atleta do Flamengo, campeão pela seleção, inclusive. E tive a primeira experiência fora de lidar com coreanos. Depois eu voltei para São Paulo, mais para o centro da cidade de São Paulo. Fui participar de uma seleção, de uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar e o pentacampeão Cafu. Eu acho que essa foi a maior experiência que eu tive do ponto de vista de atleta, porque foi uma seleção de 5 meses com 72 mil atletas do Brasil inteiro. E 36 apenas ficariam para iniciar um trabalho de condicionamento físico, de condicionamento psicológico, de condicionamento esportivo propriamente. E eu fiquei muito feliz porque eu fiquei entre esses 36 e tive a oportunidade de trabalhar com grandes professores, grandes personalidades, o professor Altair Ramos, que foi campeão mundial pelo São Paulo, o professor Serginho, que foi meu treinador de goleiro, ex-portuguesa, e tantas outras pessoas que influenciaram positivamente na minha vida. Legal. Depois eu fui jogar em outros clubes e encerrei minha trajetória em 2009, né? Passei... Aí eu pego 12 anos de base até o profissional, depois parei em 2009 e criei um projeto esportivo na cidade. Que está em curso, né? Que está em curso e já tem há 3 anos o projeto. E participar do revezamento da tocha foi uma conquista realmente coletiva, né? Sim. Então, nós fomos escolhidos por uma patrocinadora do revezamento. E... É bom que diga, olha, é bom o que ele está dizendo aqui, gente. Ilustra o que eu falei no início do programa, né? Exatamente, teve conhecimento do trabalho que a gente vinha realizando. E para nós é uma emoção muito grande, porque nós entendemos que, por mais que nós temos problemas do ponto de vista nacional, do esporte como um todo, né, e o Brasil com tantas questões que tem passado, eu acho que a passagem da tocha, ela também pode representar no sentido de que possa inspirar outras pessoas a fazerem tipos de trabalhos sociais. Legal. Seja os atletas que ainda estão atuando em atuação, seja os atletas que não estão mais atuando como atleta de alto rendimento, mas que fazem a sua contribuição para a sociedade. Né? Então, se a gente conseguir, a partir disso, nós como atletas e as outras pessoas que são referências na sociedade, a gente tem percebido tantas outras pessoas, né, ligadas à cultura, ligadas ao esporte, ligadas às ações sociais. Então, se o jovem e outras pessoas que se espelharem nessas ações, a partir da passagem da tocha, se puderem fazer outras ações, seja na cidade de Guarulhos ou seja em outras regiões do país, isso certamente para nós é gratificante. Legal. Ó, nós vamos para um intervalinho rapidinho, dá tempo? Só para fechar esse primeiro bloco, gente, depoimentos importantes, depoimentos cuja emoção aflora. Eu aqui ouvindo todos falarem, se pronunciarem, cada um com a sua experiência, né? Mas é o que a gente sempre diz aqui, né? Existe ferramenta mais importante nessas questões todas da educação, do social, do que o esporte, gente. Tudo começa na base, como todos eles começaram, né? E caminharam por essa estrada maravilhosa chamada esporte. Quantas coisas boas o esporte não trouxe a todos eles. E fica o nosso recadinho para você, papai e mamãe aí, né? Podendo encaminhar, né, para o bem o caminho ao esporte. Que a criança aprende a viver em equipe, conviver em equipe, aprende... Vai sentir com certeza o sabor da vitória, mas também aprende a viver com o sentimento da derrota. E esse aprendizado, gente, se carrega para a vida toda, né? E com isso que se forma bons cidadãos, através desse veículo, dessa ferramenta chamada esporte. Nós ainda voltamos conversando com eles. Vamos para um intervalinho rapidinho, não sai daí, porque o Câmara Esportiva volta já já.